agosto de 2014, uma viagem que nós fizemos pela Alemanha, Áustria e Suíça. E a gente foi indo, estava anoitecendo e a gente parecia perdido no nada, assim. Até que começamos a ver algumas luzes e aí subimos um morro e chegamos no hotel Bildungszentrum Matt, que é um hotel perto de Lucerna, nos arrabaldes de Lucerna. Numa região linda, onde a vista para os Alpes é maravilhosa. E foi lá que a gente descobriu, a Adri descobriu um livro de mandalas, escrito, pintado, enfim, produzido por uma senhora suíça do sul da Suíça. E ali a Adri se apaixonou pelo livro. Tem um livro com 33 mandalas pintadas por ela. E a Adri decidiu comprar, a gente comprou o livro, sem saber bem porquê. Ela sentiu uma energia muito grande, uma atração muito grande por aquelas mandalas. Né, amor? Sim, eram 33 mandalas. Eu me lembro que eu abri o livro. Assim que eu abri o livro, me deu uma sensação muito forte de encontrar, né, depois um tesouro mesmo, como diz a nossa amiga Mariane. Falou pra gente, Adri, isso aqui é um tesouro. Eram 33 caminhos, 33 mandalas, 33 caminhos de possibilidade de reencontro ao centro. Isso eu só fui descobrir depois, né? Bem depois. Mas a primeira necessidade que eu tive foi a de ter aquele livro, de trazer aquele livro para o Brasil comigo. Eu não sabia o que ia acontecer. E esse processo, a gente voltou para o Brasil, ficamos lá alguns dias nesse hotel e voltamos. Era o final da nossa viagem. Como eu falei, era agosto de 2014, há 9 anos atrás. Aí depois a Adri começou a meditar sobre as mandalas do livro. Nós chegamos no Brasil e o livro ele estava todo em alemão, eu não sei nada de alemão, mas nós temos uma amiga, Mariane Schäffner. Ela morava no Brasil na época, e então eu marquei um almoço, fomos almoçar e ela folheava o livro e dizia, Adriana, você encontrou um tesouro, com o sotaque maravilhoso dela. É mesmo, Mariane, e conta, né? Ela disse aqui é um livro fantástico, é um caminho espiritual desta pessoa, né, da Mônica Cortese. E aí eu falei, pois a gente poderia entrar em contato com essa Mônica e dizer para ela que esse livro despertou em mim muita vontade de trazer essas mandalas para o movimento, sair do plano estático e ir para o movimento. E assim eu fui começando o meu trabalho de autodescoberta, de como que eu poderia trazer essas imagens para se movimentarem. Então eu comecei a meditar nessas mandalas, sem compromisso, sem compromisso com sucesso. E então, um dia eu estava numa mandala chamada Veludo Verde, Paz na Natureza. E eu estava ouvindo uma música e coloquei aquela mandala e aquela mandala começou a se mover. Foi muito mágico aquilo, foi muito incrível. E nesse momento, nesse exato momento, veio o trabalho inteiro, como ele deveria ser feito, né? Então eu ia fazendo as perguntas e as perguntas iam sendo respondidas na minha mente. Acho que a partir do meu coração, porque eu me apaixonei por aquele livro, ainda sou até hoje. Eu ainda olho para aquelas imagens e ainda me redescubro nelas. Então eu comecei a meditar no centro da mandala. A partir desse centro vinha uma imagem completa. E dali, essa imagem era como se fosse impressa no papel, né? E eu ia fazendo esboços dela. Um dia o Ricardo chegou e eu mostrei para ele, assim, será que ele vai gostar? Será que ele vai achar lindo? Porque eu adoro lindo, belo, né? Eu transcendo com isso. E aí ele disse, é legal. Eu disse, meu Deus. Ele disse, eu posso colaborar? Eu disse, sim. Foi, né? Foi. Então, eu fiz 4 anos de arquitetura, gosto de desenhar. E aí comecei a refletir também sobre os desenhos dela. Eu sou apaixonado pela geometria sagrada e achei que eu poderia juntar a minha habilidade de desenhar com traços da geometria sagrada, porque eu via nos desenhos da Adri a geometria sagrada.
E comecei a desenhar, digamos, inicialmente mais seguindo a intuição da Adri, os esboços da Adri, e aí num processo eu fui crescendo, ousando mais. Ela dançava, eu tentava refletir na mandala os passos das danças, das coreografias da Adri, e foi um processo, assim, e aos poucos isso foi acontecendo. Houve uma época, nós fizemos o primeiro módulo, lançamos o primeiro módulo de 11 danças, porque a Adri recebeu uma inspiração que ela deveria subdividir as 33 mandalas em 11, né? 3 módulos de 11. Então a Adri lançou o primeiro curso do primeiro módulo de 11 danças um ano e pouco depois, em novembro de 2015. Foi o primeiro ali. E depois abriu mais uma turma e foi crescendo, né? Então, isso já faz 9 anos. Desde a primeira vez... Então, o trabalho tem 8 anos, 8 né? anos. Desde que ele começou. Isso. E só tem chamado mais gente, atraído mais pessoas. Depois que nós fizemos o caminho todo das 33 com uma turma que iniciou, finalizou, aí resolvemos, junto com a turma, ir para a Suíça, de onde o livro foi encontrado, né? É uma história fantástica também de trabalho com o masculino e o feminino, né? Porque o meu marido entrou também junto nesse trabalho. Então começou a ficar um trabalho muito completo, muito bonito, muito espiritualizado, muito forte. Nós recebemos muitos feedbacks maravilhosos das pessoas sobre este trabalho. Foi uma reviravolta na minha vida naquela época de 2015. Eu estava iniciando um processo de me desligar de uma empresa onde eu dirigi por 11 anos, e uma multinacional onde eu tinha uma vida muito atribulada, muitas viagens, muitas responsabilidades. E o Mandalas me ajudou a dar uma virada, fazer uma transição muito suave, com muita harmonia, porque eu comecei a entrar, a desenhar as mandalas e dançar pela primeira vez quando eu estava me desligando, iniciando o meu processo de desligamento dessa empresa. Então foi muito importante para mim para fazer a transição. Foi extremamente curador para mim. Foi um processo de engajamento em algo que eu não estava acostumado a viver, que é o lado espiritual, o lado artístico, o lado do movimento, da dança. Foi a primeira vez que eu dancei com a Adri, já estávamos juntos há 7 anos. Foi a primeira vez que eu dancei com a Adri, foi nas mandalas. Foi nesse curso de novembro de 2015. Foi muito transformador para ele e para nós também, enquanto casal, né? Porque as mandalas, elas abriram muito, muito, muito. A nossa relação transformou também a partir deste trabalho. Então foi especial, foi muito lindo. Isso é um processo artístico, né? É um processo de criação, um processo criativo. Ele é desafiante de explicar, porque ele não tem uma lógica, ele tem coração. Intuição, você vai seguindo uma intuição, vai seguindo uma imagem. Eu aprendi nesse trabalho a ter fé, a acreditar, porque às vezes o trabalho me pedia um movimento e eu dizia, mas é esse mesmo? Será que é isso mesmo? Então eu aprendi a ter fé, a não duvidar da minha intuição, né? Eu agucei a minha intuição ali muito a partir das mandalas, né? Desse inconsciente que veio para o meu consciente. Então, não existe assim uma receita de bolo para dizer para vocês assim, faz assim, faz isso, faz assim que você vai conseguir. Não, é muito pessoal, o processo é muito pessoal. O trabalho depois ele foi segmentado em vida, amor e dança. Então ele teve nome, todas essas 11, elas foram também colocadas em processo. Então o primeiro era vida, então todas as danças dali são relacionadas à vida, ao movimento da vida. Depois vem amor, movimento amor, depois o movimento dança, né? E termina
numa linda mandala maravilhosa. Eu não vou contar o final para vocês, não. Vocês precisam realizar esse trabalho como um todo, para sentir como ele é, né? É um caminho mesmo. E a ideia do livro nasceu depois da ideia da imersão na Suíça. Foi criando o corpo e o livro foi editado e ficou pronto um pouco antes da gente viajar. E esse livro tem os 3 movimentos, o Vida, Amor e Dança. Ele tem inclusive QR Codes, 3 QR Codes em cada movimento, Vida, Amor e Dança, são 9 danças ligadas ao YouTube. Então você tem o livro, você foca o seu celular sobre o QR Code e você vê no seu celular a dança daquela mandala. É lindo. Eu tinha 12 anos de trabalho quando esse trabalho chegou. Eu digo assim que eu demorei 12 anos para começar a fazer realmente belas coreografias de danças circulares. Então foi um processo também meu, né? De trabalho pessoal aí, é um ciclo de 12. Né? Isso tudo é muito significativo. Na imersão das mandalas em movimento, a pessoa ela entra num processo de fazer a sua própria mandala do movimento, da dança. Então eu ensino para ela todo o meu processo, como que foi feito. E ela começa a interiorizar esse conhecimento, né, dentro dela. E ela faz também o seu trabalho interno. Eu entrego para ela aquilo que eu caminhei até ali. Nós teremos em fevereiro, no Carnaval, aqui na Casa de Retiros, uma iniciação às mandalas em movimento. Serão alguns dias em contato com essas mandalas, em contato com essas danças, em contato com esse processo que eu fiz, que o Ricardo fez. E esse trabalho a gente vai fazer pela 3ª vez na Suíça, em julho de 2025, no mesmo local onde nós achamos o livro, onde a Adri se apaixonou pelo livro da Mônica Cortese. Para honrar o local onde o trabalho iniciou, nós já fizemos um curso lá em 2018, uma outra imersão em 2022, ano passado, e faremos uma nova em 2025. Então fica aqui também o convite, não apenas para o Carnaval de 2024, para fazer a iniciação às mandalas em movimento, como também se juntar a nós nessa 3ª imersão internacional perto de Lucerna, na Suíça. Não tem nenhum pré-requisito para você fazer esse curso. Aliás, nenhum dos nossos cursos tem pré-requisito. Então fica o convite para vocês virem, participarem agora no Carnaval, na Suíça também, na imersão da Suíça. É incrível, fica o convite para vocês estarem conosco no Mandalas em Movimento. Surpreendam-se, inovem, permitam-se escolher aquilo que vocês querem fazer.